Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 2. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 5, 6 e 7 da apostila. Como vocês já sabem, na última aula nós demos início aos nossos estudos, começamos a conversar sobre a Europa, tema do capítulo, e falamos sobre clima e vegetação. Na aula de hoje, nós vamos concluir os nossos estudos dos aspectos físicos, falando sobre relevo e hidrografia, e também vamos ver as grandes cidades do continente europeu. Então vamos lá, galera. Quando a gente fala de relevo, não necessariamente de relevo da Europa ou de relevo de alguma parte específica. Esse termo relevo, ele basicamente se refere às formas da superfície do planeta, certo? A gente vai ver, que um relevo ele vai ter áreas mais altas, áreas mais baixas, saliências, reentrâncias, enfim. E hoje nós vamos falar exatamente desse conjunto de formas da Terra aqui da Europa, né? O relevo europeu, ele apresenta padrões diferenciados, ou seja, nós vamos ver que ele tem terras altas, montanhas, planícies, penínsulas, certo? Então, vamos lá. Quando a gente falar do relevo europeu, a gente vai ver que possui extensas planícies por quase todo o continente, muitas penínsulas e algumas cadeias de montanhas, onde nós podemos destacar os Alpes, que atravessam 8 países na parte centro-sul, certo? Dentro dos Alpes vai estar localizado o Monte Branco, que também pode se referir como Mont Blanc, que é a maior montanha da Europa, com cerca de 4.810 metros. Esse Monte Branco, essa maior montanha da Europa, ela fica localizada na fronteira da Itália com a França. Tá? Outras cordilheiras de montanhas que são importantes são os Montes Urais, no nordeste da Europa, que atravessam a Rússia, o Cazaquistão, e que formam uma divisão natural entre a Europa e a Ásia, certo? No litoral sul da Europa, a gente possui várias penínsulas. O que é uma península, galera? Basicamente, península é um nome dado a uma formação de relevo, uma formação geológica que é caracterizada por uma extensão de terra que vai ser cercado por todos os lados, com a exceção de uma, certo? Ou seja, nós vamos ter uma porção de terra que é ligada, a uma extensão maior apenas por um lado. Nos outros lados ele vai estar cercado por água. E lá na Europa, no litoral sul do continente, nós vamos ter várias dessas penínsulas, onde a gente vai destacar, a Península Ibérica, que separa o Mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico. Nós vamos ter também muitas ilhas nessa região. Já no litoral norte também vamos ter penínsulas, mas aqui o destaque vai ser a Península Escandinava, que além das ilhas nós vamos ter, um destaque para as ilhas britânicas. Aqui no relevo, galera, nós também temos que destacar que a Europa possui muitos vulcões ativos. Alguns são monitorados, inclusive, 24 horas por dia, exatamente por causa dessa eminência de poder entrar em erupção a qualquer momento, como, por exemplo, o Etna na Itália. Inclusive, galera, essas erupções vulcânicas na Europa, no mundo de uma forma geral, acabam sendo foco, de várias produções cinematográficas. Então, acredito que vocês já tenham visto em algum momento alguma coisa nesse sentido, tá? Já quando a gente fala de hidrografia, da parte dos recursos hídricos, das águas lá da Europa, a gente vê que a Europa ela não possui muitos rios, uma quantidade elevada de rio, e eles não são muito extensos. A gente comentou na última aula que a própria Europa, enquanto continente, ela não é um continente extenso com uma grande área, e os rios também não vão ser assim, tá? Quando a gente fala dos rios da Europa, nós vamos destacar o rio Volga, lá na Rússia, que é o maior da Europa, certo? Com cerca de 3.688 quilômetros. O rio Danúbio, que atravessa e constitui uma fronteira, natural de 10 países. E também o rio Reno, que atravessa 6 países. A Europa também tem a presença de mares, certo? Mais de 10 mares ao redor do continente.
Aqui, quando a gente fala desses mares, o destaque vai ficar para o Mar Mediterrâneo, Mar do Norte, Mar Adriático, Mar Negro, Mar Cáspio, e também vamos ter a presença de lagos, principalmente na Finlândia. O maior lago da Europa é o Balaton, na Hungria, certo? Já, galera, aqui a gente encerra, né, essa parte dos aspectos físicos e vamos conversar sobre as grandes cidades. Como a gente falou na última aula, a Europa, né, ela é berço cultural, histórico, tem 50 países independentes. Enfim, a Europa é um continente muito diversificado, com países que vão ter línguas diversificadas e culturas diferentes. As cidades aqui também vão se destacar, vão ter muitas cidades importantes, tanto nos aspectos econômicos, podem ser religiosos, políticos e principalmente turísticos, certo? A primeira cidade que nós vamos destacar é Londres. Londres é a capital da Inglaterra e do Reino Unido. É um dos 3 centros financeiros do mundo, junto com Nova York, que nós vimos no capítulo 1, e Tóquio, certo? Nós vamos caracterizar Londres por possuir um dos maiores PIBs do mundo e mais de 100 das 500 maiores empresas da Europa se localizam em Londres, além de mais de 400 bancos estrangeiros, certo? Galera, esses dados nos mostram a importância de Londres, tá? Todo esse número de empresas, esse número de banco é maior do que em qualquer outra cidade do mundo, certo? Londres é a segunda cidade mais visitada de todo o mundo e a gente vai destacar alguns pontos turísticos que são muito emblemáticos, o Big Ben, a Tower Bridge e por aí vai. A segunda cidade que nós vamos conversar, né, como sendo uma grande cidade europeia, é Paris. Paris também, né, cenário de inúmeros filmes, temos muitas imagens no nosso imaginário, né, de Paris, da Torre Eiffel, da Mona Lisa e tudo mais. Ela é capital e é a cidade mais populosa da França, também é considerada, né, um centro ali de efervescência da moda, da gastronomia. Paris, ela possui, né, um dos maiores PIBs do mundo, é a terceira cidade mais visitada com turistas atraídos exatamente por essas atrações que eu mencionei anteriormente, né? Nós vamos ter a Torre Eiffel, museus importantíssimos, a obra, né, acho que mais representativa vai ser a Mona Lisa. Outras cidades extremamente importantes na Europa que nós podemos destacar é Berlim, né, capital e maior cidade da Alemanha, Moscou, capital da Rússia, Madrid, capital e maior cidade da Espanha, Roma, capital e maior cidade da Itália, e Viena, capital da Áustria, certo? Que em 2017 foi eleita a segunda melhor cidade do mundo para se viver. Tá bom, galera? Vamos ter a atividade devolutiva número 2. O que eu quero, galera? Vocês devem fazer como atividade, né, uma breve pesquisa sobre os vulcões ativos da Europa, tá bem? Ilustrações são fundamentais e vão ser avaliadas. Essa pesquisa deve ter cerca de 1 página, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!